Então, vamos mergulhar no primeiro capítulo de Lucas. E olha, isso aqui não é apenas o começo de uma história, não. É quase uma declaração de intenções. O autor já chega dizendo logo de cara: isso aqui não é um mito, é um relato histórico. Tudo foi cuidadosamente pesquisado. E é essa estrutura que a gente vai explorar. O capítulo todo se desenrola em torno de um contraste muito forte. A gente tem duas promessas que parecem completamente impossíveis, feitas para duas pessoas muito diferentes. Um sacerdote já idoso, bem no centro do poder religioso, e uma jovem totalmente desconhecida, vivendo na periferia. As reações deles, que são opostas, é que dão o tom para tudo que vem depois. Antes mesmo de a história começar de verdade, o autor Lucas faz questão de mostrar suas credenciais. Ele se coloca não só como alguém que conta uma história, mas como um investigador, uma pessoa que juntou os fatos de forma organizada para apresentar um relato confiável. E tá aí o propósito dele, com as próprias palavras. O objetivo não é só contar uma história bonita, mas dar certeza. Ele está escrevendo para que os fundamentos da fé sejam sólidos, sejam confiáveis para quem está lendo. A nossa história começa num lugar super solene, o Templo de Jerusalém, na época do rei Herodes. É lá que a gente conhece o nosso primeiro casal, o sacerdote Zacarias e a esposa dele, Isabel. Lucas descreve eles de um jeito bem preciso. Uma linhagem de sacerdotes impecável, uma vida toda certinha, mas bem no meio da vida deles existia uma dor muito grande. Eles já eram velhos e não tinham filhos. E é muito importante entender o peso que isso tinha na cultura da época. Não ter filhos não era só uma tristeza pessoal, era um opróbrio, uma fonte de vergonha pública. O comentário bíblico até destaca que não era um castigo por algum pecado, mas a carga social era, imensa. Tenta imaginar a cena. Zacarias está ali, fazendo o serviço mais sagrado da vida dele, uma honra que talvez acontecesse uma única vez. E é nesse exato momento, no lugar mais santo de todos, que o sobrenatural simplesmente invade o mundo real. Um anjo aparece, e com uma promessa. E a promessa era muito maior do que ter um filho. Era sobre um filho com um destino único. Ele não ia ser só uma alegria para a família, mas ia ser grande, consagrado desde o ventre e, o mais importante, ele seria o precursor, aquele que as profecias diziam há séculos que viria para preparar o caminho do Messias. E aqui está o ponto de virada. Diante de uma promessa divina, a resposta de Zacarias não é de espanto, mas de dúvida. Ele olha para as circunstâncias dele, a idade, a biologia, e pede um sinal. Ele está basicamente perguntando: como eu vou saber que isso é verdade? A resposta do anjo é na hora. A promessa de Deus não é cancelada pela dúvida humana. Mas a falta de fé de Zacarias traz uma disciplina. A voz dele, a mesma voz que questionou a promessa, é silenciada até que a promessa se cumpra. Agora, a gente avança 6 meses no tempo e muda completamente de cenário. Saímos do centro religioso de Jerusalém para uma cidadezinha sem importância nenhuma na Galileia. A história está prestes a se repetir, mas dessa vez com um resultado bem diferente. O mesmo mensageiro, Gabriel, agora aparece para Maria. O contraste, gente, não podia ser maior. Não é um sacerdote idoso e respeitado no templo, mas uma jovem desconhecida, na casa dela. E aqui está a diferença crucial, uma do lado da outra. A pergunta de Zacarias, como saberei isto, é um pedido de prova, que nasce da dúvida. Já a pergunta de Maria, como se fará isto, parte da aceitação. É uma questão de logística, não de ceticismo. Uma diferença que parece pequena, né? Mas que tem um significado gigantesco. E essa é a resposta que muda tudo. Nenhum pedido de sinal, nenhuma hesitação, apenas submissão e confiança. O comentário bíblico identifica essa atitude, essa rendição à palavra de Deus, como o coração da fé bíblica. Com as duas promessas feitas, a narrativa agora vai unir essas duas mulheres incríveis. As histórias que estavam correndo em paralelo estão prestes a se encontrar num momento de pura alegria e confirmação mútua. É um encontro muito poderoso. A simples saudação de Maria provoca uma reação no bebê de Isabel, que, cheia do Espírito Santo, confirma em voz alta a bênção sobre Maria. O que foi prometido em segredo para cada uma delas, agora é celebrado abertamente entre as duas. E a resposta de Maria é um cântico, o Magnificat. E não é só uma canção de felicidade pessoal, não. É uma declaração teológica poderosa, que ecoa o Antigo Testamento. Ela canta sobre a misericórdia de Deus, sobre como ele inverte a ordem do mundo, exaltando os humildes, e sobre como ele é fiel às suas promessas mais antigas.
Agora a gente volta para a primeira história, para a casa de Zacarias e Isabel, onde a primeira promessa está prestes a se tornar realidade. Esse slide aqui ilustra perfeitamente o propósito de Lucas. A gente vê a sequência cuidadosa dos eventos, um passo de cada vez, construindo a história de uma forma lógica, bem clara. Esse é o relato ordenado que ele prometeu lá no comecinho. No momento em que Zacarias obedece e confirma o nome do menino, João, a mudez dele acaba. E as primeiras palavras que saem da boca dele depois de meses em silêncio não são de reclamação, mas de profecia e louvor, declarando o papel do filho como o profeta que vai preparar o caminho do Senhor. O capítulo termina não com um grande clímax, mas com uma nota de silêncio, de preparação. João cresce, se fortalece, mas fica no deserto, longe dos olhos do público, esperando a hora certa para aparecer. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Este capítulo, que começa e termina com períodos de espera e silêncio, sugere que muito do trabalho mais importante acontece nos bastidores, em preparação para o que ainda vai ser revelado. A questão que fica é: o que será que está sendo preparado no silêncio?